Olá, estudantes! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês continuem se cuidando. Eu sou o professor Juliano e hoje temos mais uma aula de Geografia. Vamos iniciar? Como vocês sabem, eu gosto bastante de iniciar fazendo uma breve retomada dos conteúdos que nós vimos nas aulas anteriores. Falamos primeiramente sobre os tipos de poluição. Recordam? Existem alguns tipos de poluição e esses conceitos são muito importantes, até porque nós podemos verificar como devemos agir sobre estas situações. Primeiramente, eu vou destacar aqui a poluição das águas. Lembram que eu havia falado nas aulas anteriores que a poluição das águas pode se dar de diversas maneiras. Por exemplo, indústrias que não se responsabilizam pelos seus resíduos, ou mesmo os moradores que não têm acesso a uma rede de esgoto adequada, quando os dejetos vão direto para os rios, certo? Também falamos sobre a poluição dos solos, certo? Vejam ali, temos uma exposição de resíduos diretamente no solo. E isso pode causar um tipo de contaminação. É muito perigoso. Claro, isto pode variar de acordo com o tipo de resíduo. Como falei em aulas anteriores, alguns materiais podem causar diferentes tipos de contaminação, como por exemplo, pilhas, resíduos eletrônicos, televisões, DVDs, aparelhos diversos, aparelhos celulares, podem causar algum tipo de poluição ao solo. Também falamos sobre a poluição do ar. A poluição do ar, ela, embora não seja tão visível, ela pode causar grandes danos à saúde. Pode ser causada tanto pelos transportes que existem aí nas cidades, quanto pelas indústrias. A fumaça, todos esses gases que são emitidos na atmosfera podem causar danos ambientais. Também falamos sobre a poluição visual. Olhem ali. O que seria a poluição visual? Ela nos afeta de uma maneira que chama bastante atenção. Algumas cidades que não possuem uma legislação específica são levadas a ter um grande número de cartazes, placas, letreiros dos mais diversos que causam um incômodo visual. E isso pode ser prejudicial tanto à ambientação da cidade, quanto também a questões como questões ambientais. Por exemplo, eu vou ter uma dificuldade de entender o trânsito da minha cidade, eu vou ter um excesso de informações que me fazem não compreender aquele espaço, então eu tenho um problema aí. Um outro tipo de poluição que é muito comum nas áreas urbanas é a poluição sonora. Vejam, a poluição sonora pode se dar de diversas formas, através de ruídos constantes que podem ser emitidos, causando um grande problema aí, né? Um problema inclusive à saúde, ou também a questão do som, que pode ser muito alto, e isso pode ser causar danos à saúde mesmo das pessoas, certo? Ali, falamos também na aula anterior sobre as ações. Recordam das ações que nós podemos tomar para evitar esses danos ou poluição? Ou esses vários tipos de poluições? Primeiramente, temos que entender que existem ações que são consideradas coletivas, porque elas envolvem o governo. E tem ações que são consideradas individuais. Depende de nós mesmos, certo?
Quais seriam essas ações coletivas ou governamentais? Vejam ali. A promoção da coleta seletiva. Quando na cidade é implantada a coleta seletiva, eu tenho uma ação governamental. Também eu posso pensar na fiscalização de empresas que têm um comportamento idôneo, né? Uma preocupação com o meio ambiente. Cabe ao governo essa fiscalização para que as empresas cumpram a lei, certo? Também eu tenho ali a instalação de redes de água e esgoto, são ações governamentais. E por último, eu falei ali também eu coloquei a imagem da preservação de algumas áreas verdes. Cabe ao governo manter e preservar, determinar quais são as áreas que precisam ser preservadas, certo? E quanto às ações coletivas, individuais, quais seriam elas? Primeiramente, se a cidade promove uma coleta seletiva, cabe a nós separarmos o lixo, os resíduos, certo? Também economizar energia e água, não pensando só na conta no final do mês, mas pensando principalmente na questão de quanto recursos, o quanto dos recursos nós estaremos economizando do meio ambiente, certo? Falamos também, então, das empresas. Cabe a cada um de nós compreender e entender quais são as empresas que têm uma responsabilidade ambiental. Eu tenho que me preocupar com isso. E como que eu vou ficar sabendo se uma empresa cumpre as leis? Pelos noticiários. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter uma responsabilidade sobre isso. E por último, a reflexão e também a cobrança em relação às atitudes governamentais. Cabe a cada um de nós cobrar os nossos representantes sobre cada uma dessas ações, certo? E agora, vamos falar na aula de hoje. Falamos bastante então sobre poluição. Hoje vamos falar sobre o clima e os tipos de vegetação que existem em nosso país, certo? Primeiramente, eu vou fazer um convite. Temos aí na tela de vocês duas imagens. Eu gostaria que vocês refletissem sobre elas. A primeira imagem vai mostrar uma área verde, ela apresenta um rio, apresenta um terreno alagado, esse terreno é plano, certo? Mas não é muito parecida com a segunda imagem, concordam? A segunda mostra um espaço bem diferente, certo? Olhem ali na tela, eu tenho uma área verde também, mas a imagem nos faz pensar numa diferença. Embora essa área seja verde, ela nos remete a um ambiente um pouco mais seco, certo? Vejam ali. A primeira imagem mostra a floresta amazônica. A segunda, o Cerrado, no município de São Roque, em Minas Gerais. São espaços bem diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiramente, vamos pensar ali. Olhem a questão que se apresenta na tela de vocês. Será que as características de relevo, clima e formações vegetais são sempre iguais em qualquer lugar do planeta? Será? Gente, todo o nosso planeta é composto por diversos espaços e características diferentes em cada um desses espaços. Primeiramente, o que pode modificar, propiciar essas características? O clima,
O que seria o clima? Então, essa questão do tempo, se em algum lugar pode ser mais considerado mais chuvoso, mais quente, se é chuvoso é úmido, se é muito quente e pouco chuvoso ele é mais seco. Então, isso é o clima. Também a questão sobre o relevo. Vamos falar bastante ainda sobre relevo. Vejam, o relevo ele vai nos fazer refletir sobre o solo. O solo será que é plano, reto, ou será que ele apresenta ondulações? Ele pode ser diferente. No caso ali da imagem, existem ali as montanhas. Para diferenciar essas diferenças, diferenciar os tipos de relevo, certo? Também temos a questão da vegetação. Diferentes lugares do globo têm diferentes tipos de vegetação, certo? Agora, qual é a diferença entre clima e tempo atmosférico? Essa é uma questão importante. Vocês sabem a diferença? O que será que é o clima e o que será que é o tempo atmosférico? Pensem sobre isso aí, pessoal. Existe sim uma diferença. Primeiramente, vamos pensar. Tempo atmosférico. O tempo atmosférico está relacionado ao quê? À temperatura, ao estado geral da atmosfera em um determinado momento. Por exemplo, o dia pode estar com uma grande quantidade de ventos, ele pode estar mais frio ou mais quente, ou de repente o tempo pode estar chuvoso. Isto vai explicar o que seria o tempo atmosférico. Normalmente a gente fala sobre a temperatura, não é mesmo? Só que ele é um pouco diferente do que seria o clima. O clima seria o comportamento da atmosfera, né, todo o comportamento da atmosfera durante um período mais longo de tempo. Percebam, o clima vai determinar se, por exemplo, um agricultor poderá plantar um determinado tipo um determinado tipo de semente. Ali eu tenho uma imagem. Isso está relacionado ao clima, pois existem lugares no nosso país que são mais quentes e úmidos, outros que são mais frios. Então, isso é o clima, certo? Agora, como eu falei, clima quente e seco, como a gente vê ali na ilustração, o clima úmido e quente, o clima frio e chuvoso, todos essas características representam o clima e não o tempo atmosférico, certo? Quando a gente vai falar de tempo, o tempo atmosférico, a gente vai pensar nas condições do dia de hoje. Eu separei aqui uma previsão do tempo de um dia muito recente. Então, vocês costumam ver essas informações em noticiários. Quando alguém vai falar do tempo, vai falar das condições do tempo naquele dia específico. Vejam, eu tenho ali um mapa do nosso país, um mapa do Brasil. E cada região pode apresentar uma temperatura diferente. Não só cada região, como cada estado, cada cidade pode apresentar uma temperatura um pouco diferente. Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual capital apresenta a temperatura mais baixa? Vamos pensar. Este mapa ali na tela mostrou algumas capitais. Eu quero que vocês agora, olhando para a tela de vocês aí, me digam qual capital apresenta a temperatura mais baixa. Vocês vão ter que pensar, aí, olhar. Eu vou dar uma dica. A capital que tem a temperatura mais baixa tem menos que 20 graus aí na tela. Conseguiram encontrar? Olhem ali. É
Belo Horizonte, com 19 graus. 19 graus é uma temperatura que não é considerada frio, e também não é tão quente, né? Não é mesmo? Então a gente conseguiu perceber que como que funciona a previsão do tempo, que a gente vê cotidianamente na TV, certo? Mas agora eu tenho uma pergunta que é um pouco diferente. Qual capital apresenta a temperatura mais alta, ou seja, mais elevada? O mapa é o mesmo. Olhem lá. Eu vou dar uma dica ali, ó. Já coloquei ali que Belém tem 30 graus, né, no dia que foi dessa previsão. Será que tem outras temperaturas próximas a esta que está na tela de vocês? Vejam, então a gente já sabe que a temperatura tem que ser maior que 30 graus. Em Belém, 30 graus. Em Palmas, também 30 graus. Em Manaus, 30 graus. Conseguiram visualizar alguma temperatura maior que 30 graus? E aí? Teresina, 31 graus. Mas será que ainda tem alguma maior? Cuiabá. Cuiabá apresentou 32 graus nesse dia. Então, percebam quanto oscilou a temperatura do Brasil nesse dia. Conseguiram perceber? Belo Horizonte tinha 19 graus. Cuiabá, 32 graus. Perceberam a variação? Eu estou falando aqui do tempo atmosférico, o que vai determinar muito a questão de calor, frio ou chuva naquele dia específico. É diferente do clima, que são as condições de um determinado período de tempo. Certo, pessoal? Agora, então, a gente vai falar aqui e definir qual é o estudo que é responsável por se voltar para o clima. É a meteorologia. Ela é responsável por estudar todos esses aspectos, esses fenômenos físicos que se apresentam na atmosfera, certo? Meteorologia. Tem uma pergunta ali na tela. Você conhece algum modo popular de prever as mudanças no tempo? E aí? Alguém tem alguma dica, alguma forma de se prever o tempo que não seja vendo a previsão nos telejornais, nas televisões? Primeiramente, ali, vou dar um exemplo para vocês. Moscas voando ao redor da casa. Existem pessoas que dizem que quando as moscas começam a voar, tanto ao redor da casa quanto em seu interior, isso é uma previsão de chuva. Interessante, não é mesmo? Vacas juntando-se no pasto. Quem mora aí no interior talvez saiba disso, mas quem cria gado observa o seguinte, que as vacas, quando elas percebem que haverá chuva ou mesmo uma tempestade, elas juntam-se e também buscam um lugar seguro, que elas acreditam ser seguro para elas, né? Então é uma forma de se prever a chuva, certo? E quanto ao calor? Será que existe uma previsão, uma forma de se perceber o calor? Ali, pássaros voando alto no céu no início da manhã podem indicar um dia muito quente. Também, os sapos coachando bem alto indicam que o dia será bem quente. Aqui, uma outra pergunta. Como é o clima de Curitiba? Alguns aí de vocês podem responder muito bem, não é mesmo? Curitiba tem um clima temperado. Vejam que nas fotos, inclusive,
tem uma temperatura ali meio uma média do inverno e uma média do verão, que demonstram que as 4 estações do ano são bem definidas. Isso é o que define um clima temperado. Aí vocês devem estar pensando, mas professor, Curitiba não tem 4 estações bem definidas. Mas uma coisa vocês têm que ter em mente, o que eu acabei de falar. O clima vai determinar um período de tempo. Não estamos falando da previsão diária do tempo atmosférico, certo? Por isso mesmo, eu até separei aqui uma imagem. Um artista paranaense colocou ali: Curitiba não nos poupa. Ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. É o Álvaro Posselt. Ele escreveu este haikai e representa bem, né, a ideia de como se mostra o tempo aqui em Curitiba, né? Só que vejam, o artista está falando de como que se apresenta o tempo atmosférico de Curitiba. Às vezes acordamos e pela manhã sentimos muito frio, no meio da tarde, próximo ali, ó, no meio da tarde não, na hora do almoço está bem quente, à noite volta a estar bem frio. Aí a gente percebe que a oscilação de temperatura, certo? Mas não o clima. O clima de Curitiba, ele é temperado, ou seja, ele apresenta as 4 estações bem definidas. O inverno mais seco e o verão mais úmido, mais chuvoso, certo? Aqui. Agora a gente vai falar sobre a questão da vegetação. Em certos locais do Brasil, as temperaturas são elevadas durante todo o ano. Chove pouco e as chuvas são irregulares, ocorrendo períodos de seca. Ali eu tenho uma imagem da Caatinga. Percebam, alguns lugares do nosso país têm uma temperatura mais quente e também e nesses locais há pouca chuva. Então, isso vai definir como as características da vegetação daquele espaço, certo? Olhem aqui, outros lugares do país apresentam uma vegetação bem diferente. Olhem ali, outros municípios durante todo o ano, em outros municípios faz calor e chove muito. Olhem um exemplo, o exemplo ali da imagem, mostra o Rio Negro em Manaus. Percebam que a fotografia, apresenta nuvens, né, no céu. Então, a incidência de chuvas naquele local é muito maior. Então, é um local mais úmido. Perceberam a diferença entre os dois espaços? Isso vai definir como é a formação vegetal de cada um dos espaços do país. Vejam, os diferentes tipos de clima determinam o desenvolvimento de diferentes tipos de vegetação. A vegetação é um conjunto de plantas que nascem e se desenvolvem naturalmente em um local. Outros elementos como o solo e as formas da superfície terrestre, relevo, também influenciam na diversidade da vegetação. Então, tudo isso vai influenciar na quantidade, na diversidade vegetal dos espaços, das paisagens, certo? Vejam, tanto o solo, os nutrientes que existem no solo, a forma do relevo, se ele é plano ou se ele apresenta algumas ondulações, tudo isso pode determinar como se dá essa vegetação, como se apresenta essa vegetação. Então, aqui no mapa eu tenho uma forma, uma representação para que nós possamos entender. Olhem lá, com a cor verde, o número 1 apresenta a floresta amazônica, a maior floresta do mundo. Vejam que ali eu tenho um determinado tipo de vegetação. É uma floresta tropical. As florestas tropicais no Brasil, elas apresentam quais características?
clima chuvoso, ou seja, elas estão em lugares onde há muita umidade e também elas apresentam um clima quente, certo? Então o local é quente, né? E com um clima bastante chuvoso. As florestas tropicais, então, podem ser representadas aqui no Brasil pela floresta amazônica e também pela Mata Atlântica. Olhem ali as fotos. Vejam que a floresta amazônica, o verde, a presença do rio, a gente vai lembrar muito da questão da umidade. E na Mata Atlântica, que recebe esse nome porque fica próximo do Oceano Atlântico, também há uma percepção da umidade deste local, certo? Então, tanto a floresta amazônica, número 1, quanto a Mata Atlântica, número 3. Elas não estão próximas no mapa, mas possuem características comuns. São florestas tropicais, certo? Número 1 e o número 3. Percebam ali no mapa que a Mata Atlântica, ela atravessa vários estados brasileiros. A costa brasileira, todo o litoral brasileiro, certo? Todo não, mas quase todo o litoral brasileiro. Depois, aqui, eu trouxe uma imagem, uma obra de arte, que justamente faz a gente refletir sobre as características das florestas tropicais. No caso, eu tenho a Mata Atlântica, um olhar sobre a Mata Atlântica por Cândido Portinari. O artista plástico paulista, ele representou ali na tela a fauna, com a arara, com o macaquinho e também um pé de bananeira. Estão vendo? Percebam que as folhas comuns desse tipo de vegetação são largas, e isso se dá porque pela necessidade de transpiração. Em ambientes muito úmidos, a transpiração das plantas é mais constante, por isso as folhas são maiores, certo? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas imagens, porque futuramente eu terei uma proposta para vocês. Depois, a gente tem a caatinga. Vejam, a caatinga é uma vegetação bem diferente. Ali eu tenho uma foto da caatinga. Percebam que o clima da caatinga, ele é mais quente e seco. É o chamado semiárido. Então, olhem a planta que é muito comum na caatinga. São as cactáceas, essas plantas com espinho. Elas têm esse formato porque elas juntam muita água e os espinhos dificultam a transpiração. Por quê? As plantas elas estão em um lugar mais seco. Logo, elas precisam manter água para a sua sobrevivência. Percebem? Então, as cactáceas são comuns nesse tipo de vegetação. Uma curiosidade, a palavra caatinga, ela vem do Tupi-Guarani. Ca, que é mata, e tinga, que é branca. Daí vocês vão pensar, mata branca, professor? Sim, os indígenas, eles perceberam que a predominância da cor dessa mata era uma cor esbranquiçada. Não que não seja verde, como qualquer tipo de vegetação, mas existe uma predominância dessa coloração, certo? Aqui no mapa, onde está a caatinga? O número 2, a cor vermelha. A caatinga é muito comum no Nordeste brasileiro. Certo, pessoal? Depois, eu tenho aqui a imagem que representa a caatinga. É uma imagem do artista plástico Antunes. Percebam a presença das cactáceas, que são essa vegetação com espinhos. Tem a representação da fauna, que são os animaizinhos ali, os pássaros, né? No caso ali são chamados gaviõezinhos.
e chamam bastante atenção. A caatinga, embora pelos indígenas seja chamada de mata branca, né? Ali o artista representou com uma cor mais amarelada, mas não é tão esverdeada quanto as florestas tropicais. Depois eu tenho o cerrado. O cerrado é uma representação, ele tem características bem diferentes. Vejam, o cerrado também ele é comum, nesse ambiente é comum um clima mais seco e também quente. Por isso mesmo, a vegetação se apresenta de uma maneira peculiar. Vejam, a cor, ela tem uma cor quase amarelada, né, na fotografia. Não é um verde tão específico que a gente consiga perceber. E também, olhem lá a árvore que está sendo representada, que aparece na imagem. Eu tenho galhos que são retorcidos, não é mesmo? E também a casca desses galhos são bem grossas. E isso se dá pela adaptação dessa vegetação. Como o lugar é muito quente e pouco chuvoso, as plantas elas se adaptam. Percebam que existem gramíneas, que são essa vegetação horizontal, mas também eu tenho os arbustos, inclusive as árvores que não são tão grandes. O cerrado ali é o número 4, a cor laranja. Olha como ele é predominante, principalmente na região centro-oeste, mas também ele vai até ali a região norte, a região nordeste do Brasil, certo? A representação do cerrado, como eu falei, olhem a cor que o artista utilizou ali. É o Márcio Aurélio dos Santos, um artista que representou o cerrado ali. Vejam a questão de como se apresenta a vegetação e principalmente a árvore ali, os troncos retorcidos, aqueles galhos que aparentam uma casca mais grossa, a coloração da vegetação. Agora, a mata de araucárias, que é a nossa conhecida, certo? A mata de araucárias, ela ocorre muito aqui no sul do país, né? Principalmente aqui no Paraná e Santa Catarina. Ela é uma vegetação com um clima mais típico de chuvas, e não muito frio, porque aqui a gente tem um clima mais temperado, ou seja, as estações são bem definidas. Por isso que as araucárias elas se dão nessa forma. Percebam o tamanho da árvore. Elas levam décadas para se formar e atingir essa altura. Certo, pessoal? E vejam que então não há predominância daquela vegetação rasteira no chão. Então, as matas de araucária são representadas ali no mapa pelo número 5, a cor verde clara. E também ali entre o sul e um pouquinho do sudeste. Olha a representação ali, a obra de arte do Teodoro de Bona, que é um artista paranaense, e ele representou as matas de araucária. Percebam quanto verde é representado, mas algo que nos chama a atenção nessa obra de arte é justamente o tamanho das araucárias. Estão percebendo as características de cada um desses tipos de vegetação? Por último, o último tipo de vegetação que vamos ver hoje se trata dos campos. Os campos também são chamados no sul de pampas. Vejam, ali as características dos pampas, principalmente as gramíneas, né, que são essa vegetação que se dá mais próximo ao solo, e também algo que nos chama a atenção é conseguir enxergar o horizonte em um terreno plano. Eu consigo enxergar longe no horizonte, certo? Mas no mapa, percebam que os campos apresentam características muito comum,
O que nos chama atenção, na verdade, é que ele está, em relação à quantidade, né, apresenta uma área bem pequena, porque ele ocorre principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? Olhem lá a obra de arte. Eu trouxe ali o Pampa por José Rosário, um artista plástico mineiro que representou o Pampa. Percebam ali, então, que eu consigo ver o horizonte, porque o terreno é bem plano, certo? Agora eu tenho uma proposta. A gente vai fazer um jogo da memória. Vocês podem aí se aproximar da tela de vocês para conseguir resolver esse jogo. É o seguinte, vocês têm todos os tipos de vegetação que eu acabei de falar. E agora, eu queria que vocês encaixassem, claro que vocês não vão encaixar aí, não precisa nem tocar na tela da televisão para prevenir de qualquer acidente. Mas vocês vão tentar relacionar a imagem ao nome da vegetação, certo? Primeiramente, aí no canto direito da tela de vocês, vocês têm ali, olhem a vegetação. Ali eu tenho as cactáceas, que são aquelas plantas que precisam guardar bastante água, cheias de espinhos. Então, será que é Mata Atlântica, Cerrado, Campos, Mata de Araucárias, Floresta Amazônica ou Caatinga? E aí, pessoal, conseguiram pensar? É a Caatinga. Percebam quanto, mesmo sendo um tipo de vegetação, a predominância de uma cor que não é bem o verde, uma cor esbranquiçada, certo? E agora a próxima. Eu tenho ali uma área verde bem grande, mas tem a presença do oceano, né? Uma praia ali. Pensem bem, oceano, praia. Será que é Mata Atlântica, Cerrado, Campos, Mata de Araucárias ou Floresta Amazônica? Nós estamos próximos ao Oceano Atlântico, então ali eu tenho a representação da Mata Atlântica. E agora a próxima. Vejam, olha, aquela vegetação com os galhos retorcidos, um ambiente mais árido, que representa algo que lembra um ambiente mais seco. Então eu tenho o Cerrado, os Campos, as Matas de Araucárias, ou eu tenho a Floresta Amazônica. E aí, conseguem responder? É o Cerrado. O Cerrado tem essa característica de ser um pouco mais seco. E o próximo? Aqui eu tenho uma imagem que lembra bastante a umidade, não é mesmo? Olhem os rios, o terreno alagado. Será que são os campos, as matas de araucárias ou a floresta amazônica? É bem verde, bem densa, né, essa paisagem. Floresta amazônica. Por último, a nossa conhecida aí. Será que estas árvores altas são comuns nos campos ou as matas de araucárias? Essa ficou fácil, não é mesmo? A mata de araucárias. Por último, aqueles campos que são chamados de pampas, onde eu consigo ver o horizonte, seria uma representação dos campos, certo? Agora, como é comum, vocês devem pegar aí o caderno de vocês para vocês fazerem anotações, a caneta, para que a gente possa resolver um exercício. Eu gostaria que vocês completassem a legenda do mapa que nós vimos durante a aula. Vejam aí, vocês têm uma numeração de 1 a 6 e vocês só têm que completar a legenda. Eu não estou pedindo para ninguém desenhar o mapa agora, é só completar a legenda. Então você vai lá, colocar a data, número 1, completa a legenda, e daí vocês vão numerar de 1 a 6, completando com as letras que estão faltando o tipo de vegetação que foi apresentada na aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem.
E aí, estudantes conseguiram? Eu espero que sim. Vejam lá, a legenda é a parte informativa do mapa. Primeiramente, o número 1, que é aquela região que fica mais ao norte ali, representa a floresta amazônica. Depois, número 2, eu tenho a caatinga, certo? Estava faltando uma parte da palavra. Número 3, Mata Atlântica. Olha aquele som do tl, Atlântica. Então a Mata Atlântica é aquela que cobre quase todo, né, o litoral brasileiro. No número 4, o Cerrado. Os 2 R seguidos ali, né? O Cerrado, que é o número 4, bem ali no centro do mapa, né? O número 5, a nossa mata de araucárias. Estava faltando ali as 2 vogais, o A e o U, para completar mata de araucárias. E por último, os campos, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, aqui, pessoal. Certo? Espero que vocês tenham conseguido terminar. É um exercício bem simples. E por hoje, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem participando. Na próxima aula, eu vou sugerir uma atividade envolvendo todos esses conhecimentos. E eu vou querer conhecer um pouco dos dotes artísticos de vocês. Mas eu vou pedir essa atividade no nosso próximo encontro. Certo, pessoal? Até lá, e por hoje eu vou terminando por aqui. Tchau!